Nos vídeos anteriores, eu trouxe para você uma visão geral sobre manipulação de arquivos em linguagem Python. Agora, no próximo Jupyter Notebook, que é o 02, eu vou trazer alguns exemplos bem específicos de 3 formatos que são muito comuns em projetos de análise de dados, ciência de dados, que são os formatos de arquivo TXT, CSV e JSON, e aí eu vou usar alguns pacotes Python para nos ajudar em nosso trabalho. Vamos lá? Começamos com a versão Python usada no Jupyter Notebook. Use a mesma versão. Vamos começar com a manipulação de arquivos TXT. Tem aqui uma descrição para você, depois eu peço que você faça a leitura, mas isso aqui é o mais importante, ó. Arquivos TXT são universais e podem ser lidos em praticamente qualquer dispositivo ou sistema operacional. Essa frase demonstra claramente por que esse formato é tão popular e tão amplamente usado. Você pode gerar um arquivo TXT no Windows e depois pode ler o mesmo arquivo no Linux, ou vice-versa, ou qualquer outro dispositivo, porque é um formato simples, de texto simples e universal. Você usa em basicamente qualquer dispositivo. Então, se a empresa tem, por exemplo, algum sistema legado, tem mainframe, sistemas em COBOL, coisas da pré-história, não é? Basicamente, da computação de modo geral. Pré-história que eu digo nesse caso, há 20, 30 anos atrás. Mas se ela tiver esse tipo de sistema e precisar analisar os dados desses sistemas, o que ela faz? Gera arquivo TXT, você traz para o Jupyter Notebook e começa seu processo de análise. Então, é um formato universal muito útil para o dia a dia. Vejamos aqui alguns exemplos. Primeiro, eu vou gerar variáveis em Python. Então, olha aqui, hein? Primeiro, uma string, uma frase. Eu vou colocar na variável texto. Depois disso, eu vou pegar o que já tiver na variável texto e vou acrescentar outra frase. O sinal de mais aqui é o quê? Concatenação, não é isso? Aproveitamos e revisamos conceitos já estudados. Depois disso, eu vou de novo pegar a variável texto e acrescentar mais uma frase. Essas duas linhas fazem a mesma coisa com notações diferentes, para ajudar você a relembrar, para você levar o máximo de conhecimento para casa. As duas linhas fazem a mesma coisa, só que com notações diferentes. Cria a variável texto e imprime na tela. Aí está. Agora eu vou chamar o pacote OS. OS significa Operate System, sistema operacional. É um pacote Python que permite você interagir com o SO de forma mais simples, rápida e normalmente com mais segurança. Esse pacote OS já vem com Anaconda. Olha aí a vantagem de usar o Anaconda Python, não é? Então executa, importa o pacote. Agora eu vou fazer o seguinte, vou chamar a função open, que é da linguagem Python, e do pacote OS eu vou chamar o pacote path, que é caminho, e o join, que é juntar. O que eu vou fazer? Eu vou abrir um arquivo para gravação. Estou abrindo o arquivo para gravação, mas o arquivo será aberto a partir da função join do OS, que é um pacote superior em linguagem Python, é melhor quando você quiser manipular arquivos no sistema operacional. Eu então vou abrir o arquivo para gravação e aí vou fazer o seguinte, vou criar um loop para percorrer o texto que eu criei aqui em cima. Vou fazer um split. Quando você não coloca nada entre parênteses, ele faz o split pelo espaço, ok? E aí, cada vez que eu quebrar a frase, eu vou gravar cada um dos itens direto no meu arquivo. Eu quebro a frase em palavras, vou gravando cada palavra no arquivo. Veja que eu estou usando write, não é? Exatamente o método de gravação. Executa, close, pronto. Peguei a minha variável texto e gravei em disco em um arquivo TXT usando o pacote OS. Agora, vou abrir o arquivo para leitura. Não estou mais usando o pacote OS. Abro o arquivo para leitura. Faço a leitura, gravo numa variável Python. Fecho o arquivo e então imprimo o conteúdo na tela para você. E aí está. Ou seja, geramos uma massa de dados como variável Python. Eu então criei um arquivo para gravação usando o método pacote OS, que aliás permite fazer uma série de tarefas, uma série de atividades em linguagem Python para você manipular o SO. Depois disso eu gravei o conteúdo da variável Python nesse arquivo. Eu então abri o arquivo para leitura, fiz a leitura e imprimi o conteúdo na tela para você. É um exemplo de como você pode manipular arquivo TXT. Tenho aqui um outro exemplo com a expressão with. Essa expressão é muito útil em ciência de dados. Eu explico para você por quê
no próximo vídeo. Até lá!